De volta já aqui com Bem Assim, gente. Olha, maio é o mês de conscientização da doença celíaca. E um dos desafios de quem é celíaco é encontrar alimentos, que não contenham nem ao menos traços de glúten. E a conscientização ajuda na criação, gente, de novos produtos. E aí, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu vou receber agora aqui no estúdio a gastroenterologista Marta Braga. Mais uma vez, né, doutora? Bom dia! Mais uma vez, e é sempre um prazer grande estar aqui para falar sobre o Maio Verde, mês da conscientização da condição celíaca. E é uma alegria muito grande falar sobre o assunto, porque a gente vem acompanhando ao longo dos anos a evolução do conhecimento sobre esta doença. No início da minha carreira, que já faz alguns anos, eu percebia que até na classe médica havia um desconhecimento bem maior sobre a existência, como se processa realmente a doença celíaca. Então é com muita alegria que a gente percebe que está havendo mais conhecimento sobre a doença, que as pessoas estão se interessando mais em saber sobre ela, e isso leva ao benefício desta população que ainda é sofrida, que é a população dos celíacos. Nos deixa muito feliz estar aqui para falar sobre este tema que é tão importante para tanta gente. Muito bem, doutora. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Então vamos lá, falar e fazer esse alerta aí para quem está nos acompanhando. Vamos começar explicando o que é essa doença celíaca? É realmente quem tem alergia, quem tem intolerância ao glúten? Explica pra gente. Não, a doença celíaca não é uma alergia. A doença celíaca é uma doença crônica, é uma doença do nosso sistema autoimune, é uma doença autoimune, genética. E bem importante, que eu quero inclusive enaltecer isso, multissistêmica, do nosso, praticamente todo o nosso corpo humano. Então, a classe médica, nas suas diversas especialidades, devem estar atentos ao receber o seu pacientezinho na prática diária, que em muitos casos trata-se de uma doença celíaca. E doutora, tem causas, tem fatores disso? O que é que faz a pessoa ter a doença celíaca? É uma doença genética, então já vem de lá, dos pais, dos avós, dos bisavós, mas é uma doença assim que é crônica, é multissistêmica, como eu já falei, autoimune, nosso sistema imune, mas é uma doença que tem controle para as pessoas não ficarem tão assustadas quando recebem este diagnóstico. A doença celíaca tratada e bem tratada com o especialista da área, ela tem total controle. Então é uma coisa que havia assim, mitos que a doença celíaca não tem cura, realmente não tem cura, até o final da vida, mas tem controle. É uma doença que acomete lá, as células do nosso duodeno, que é o intestino delgado, o bulbo duodenal e duodeno, tem umas velocidades que têm o formato dos nossos dedos. Então, são essas velocidades que absorvem os nossos nutrientes, nossas vitaminas. Na doença celíaca, essas velocidades, pelo sistema autoimune que vai atacando o próprio corpo, elas atrofiam. Então, não há absorção dos nutrientes tão importantes no nosso corpo e das vitaminas. Daí começa tudo. Muito bom. Outro ponto aqui que eu tinha anotado, sintomas. E aí, quais que são os sintomas que eu posso, assim, acender o alerta e ficar, opa, será que eu sou celíaco ou não? Tocou num assunto bem importante. Por que bem importante? Porque há uma diversidade também nesse aspecto. Há os quadros até assintomáticos, que significa sem sintomas. Nossa. Mas que são mais difíceis. Por isso que a gente chama o alerta. Tem pacientes, tem parentes na família com a doença celíaca, mesmo sem sintomas, tem que ser investigado. Não pode deixar de ser investigado uma pessoa que tem parentes, principalmente de primeiro grau, com a doença celíaca, porque tem esses casos dos assintomáticos. Agora, vamos lá. Na infância é diferente da vida adulta. Na infância há o quadro clássico,
que é aquela dor abdominal, distensão, desconforto, perda de peso, baixa estatura, diarreia persistente. Na infância, esse quadro é bem comum ser encontrado. No adulto, não. No adulto, há uma diferença maior, que são as manifestações extraintestinais, não é do intestino. Não são encontradas, esses sintomas podem ser, mas no adulto é bem importante que se fale isso. As manifestações extraintestinais, por isso há que ter interesse de toda a classe médica. Por quê? Digamos, na pele, a dermatite herpetiforme, que é extremamente ligada à doença celíaca. É uma doença que é coça pruriginosa, que forma aquelas bolhas nos joelhos, nos cotovelos e no glúteo. Então, ficar atento para essa doença, porque enquanto a doença celíaca não é controlada, essa doença também não é. Então, vamos ficar atentos. Ainda na dermatologia, a psoríase, a queda de cabelo, então, a dermatite atópica. Na reumatologia e ortopedia, vamos chamar a atenção disso. O jovem com osteoporose e osteopenia. Se você, ortopedista, recebe no seu consultório um paciente jovem com osteoporose e osteopenia, então é uma doença mais comum das pessoas de mais idade. Então, vamos investigar a doença celíaca. Então, por aí vai. Tem muitas manifestações. A infertilidade na ginecologia, os abortos de repetição sem justificativa, investigar também a doença celíaca. Então, na neurologia e psiquiatria, depressão, veja você, depressão, ansiedade, dor de cabeça, né, a cefaleia, ataxia, que é uma coisa muito comum nos pacientes não tratados. Fiquem atentos para este item, minha gente. Isso é de extrema importância. Eu peço ajuda a todos os colegas para não esquecerem de investigar nesses casos a doença celíaca, porque só assim a gente tem condições de diagnosticar mais. Está se diagnosticando ainda muito pouco, porque vejam vocês, 80% das pessoas que têm a doença celíaca ainda não sabem que tem a doença. Muito interessante isso. E casa exatamente com um dado que eu tenho aqui, pessoal. De acordo com a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil, a FENACELBRA, em torno de 2 milhões de pessoas são afetadas pela condição aqui no Brasil. E muitas dessas pessoas, elas podem estar sem diagnóstico, né, doutora? Exatamente isso. É exatamente isso que a gente quer chamar a atenção. Vejam vocês, é um número grande, mais de 80% sem diagnóstico numa doença grave, porque a doença celíaca não tratada não é uma coisa tola, é uma coisa grave que pode levar até ao câncer de intestino, ao linfoma de duodeno e outros cânceres, entendeu? Então não é uma doença tola que, veja você, eu já tive a oportunidade de ver, como eu já disse em outras oportunidades, que tem pessoas que dizem que a doença celíaca desculpem a palavra, frescura, mas não é, minha gente, é uma doença que existe e é uma doença que requer todo o cuidado. Exato, e a gente também pode até falar sobre um outro ponto quando tratamos de doença celíaca, que é a contaminação cruzada. Muito se escuta isso também, não é, doutora? Oh, que ponto importante. Contaminação cruzada, minha gente, também quando você receber restaurantes, chama atenção, restaurantes, lanchonetes, a indústria alimentícia, contaminação cruzada. Realmente o celíaco, quando tem contaminação cruzada, que é aquele fragmentozinho que pode ter no pão, no biscoito, no bolo, na bolacha, qualquer coisa ali, uma cozinha contaminada, uma bandeja contaminada com restos de glúten, que é a proteína que contém no trigo, no centeio, na cevada e até na aveia, podem prejudicar o celíaco. Não é tolice, não é tolice, é importante. Então, chama a atenção dos restaurantes para dar atenção a essa população de celíacos quando eles fazem indagações, porque realmente é importante não haver contato com nenhum glúten que eu acabei de citar. Muito bom. Outro ponto também aqui, né? Quem não é alérgico e aí corta o glúten da alimentação. E aí, quem não é celíaco, na verdade, eu vou até corrigir, e corta o glúten da alimentação. E aí, doutora Marta, está fazendo certo ou está fazendo errado? Não. Quando a pessoa tem o diagnóstico da doença celíaca, o tratamento consiste principalmente na erradicação total do glúten, que é o trigo, centeio, cevada e até a aveia, porque é contaminada com o glúten.
a maioria. Mas quem não tem ainda o diagnóstico, que ponto importante, quem não tem ainda o diagnóstico fechado e correto da doença celíaca, não podem tirar o glúten antes deste diagnóstico. Nunca esqueçam este item. Por quê? Porque fica muito difícil mesmo para a gente que trata e faz diagnóstico, depois ter o diagnóstico correto de vocês. Então, não vão, pessoas que não são estudiosas na área, tirar o glúten antes deste diagnóstico. É um apelo que nós fazemos. A pessoa, né, vai lá, se automedica, né, se autoprescreve e já vai logo cortando o glúten. Então, toma muito cuidado, tenha muita atenção, tá, pessoal, nesses casos. Não é para cortar o glúten se você ainda não tem um diagnóstico fechado, é porque isso é que vai ajudar com que esse diagnóstico chegue até você. Doutora, por que essa campanha ela é tão importante? É tão importante, eu faço assim um apelo à população, eu faço um apelo à classe médica, às pessoas que têm celíacos na família, muito importante, à indústria alimentícia, os restaurantes, as lanchonetes e tudo mais. Pessoal, nós no próximo dia 21, às 9 horas da manhã, é um domingo, na Orla Marítima da Ponta Verde, teremos uma concentração às 9 horas com esta caminhada, que é uma caminhada de todos nós, não é minha, não é dele, não é dela, é uma caminhada para chamar a atenção e também esclarecer muitas dúvidas que ainda persistem na população e na grande população dos celíacos também. Então, a classe médica apoia, nossos colegas todos, que como eu já falei, é de interesse de todas as especialidades e ficamos muito felizes com o apoio de todo mundo, porque queremos fazer uma caminhada bem bonita, como os celíacos merecem. Muito bem, então já fica logo aí, tá? Esse convite também para você participar dessa caminhada que vai ser promovida, né? E que visa aí conscientizar e dar mais luz a toda a população sobre esse assunto. Para a gente fechar, doutora Marta, quais que são as principais dicas ou a mensagem que fica sobre a importância do Maio Verde e sobre as pessoas celíacas? Eu quero principalmente levar a minha palavra apoio. Eu realmente visto a camisa, realmente levanto a bandeira do Maio Verde, porque realmente eu sempre tive esse interesse de estudar, de apoiar essa classe que ainda é sofrida. Então, para você, celíaco, para seus familiares, para a população, o que é o Maio Verde? É uma campanha de esclarecimento, principalmente. É uma campanha de tirar dúvidas de toda a população e principalmente vocês familiares e celíacos, para que cada dia mais haja mais conhecimento, haja mais apoio de todos quanto a esta doença. E quero deixar uma final para repetir a frase que nós já dissemos: não retire o glúten antes do seu diagnóstico correto. Procure inicialmente um especialista na área para você ter realmente um diagnóstico correto. Muito bom. Doutora Marta, quer deixar algum contato para a gente finalizar? Alguma rede social? Por favor, fique à vontade. Nosso Instagram, Marta Braga, com 2A no início, Marta Braga, né, Marta Braga só. Isso. E se quiserem até o e-mail, posso deixar depois. E também temos o nosso Celbra Lagoas, @Celbra Lagoas. E estou como presidente da Sociedade Alagoana de Gastroenterologia. É uma honra para nós dizer que também temos nosso Instagram, a SAG-SOBED, Sociedade Alagoana de Gastroenterologia, e SOBED, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Temos também o nosso Instagram, que estaremos também homenageando o Maio Verde, também no nosso Instagram e todas as redes sociais.
Muito bem, obrigada mais uma vez, parabéns pelo Obrigada. trabalho sempre e por mais uma vez estar aqui junto com a gente. Obrigada pela disponibilidade para vir fazer esse alerta e, é claro, conscientizar você que está aí nos acompanhando. Obrigada. Um prazer grande, eu agradeço sempre vocês darem esse espaço para estas causas tão importantes. Que é isso, a gente está sempre por aqui. Bom dia, obrigada. Bom dia, obrigada. E olha só, pessoal, vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí.